Os irmãos pegam vossas Bíblias. Em Mateus, no capítulo 26, o versículo 36 até o versículo 39, no caminho da glória tem um Getsemane. Mateus, capítulo 26, e o versículo 36 até o versículo 39. Todos acharam? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois irmãos, aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, em tua presença nos encontramos nessa oportunidade, nesse dia tão especial, esse dia que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui adorando e reverenciando o teu santo nome. Pai querido, nós estamos aqui com o único propósito, Senhor, o propósito de render graças ao teu nome, o propósito de dizer que tu és maravilhoso, o propósito de dizer que tu és tremendo e santo, o propósito de dizer que a nossa vida te pertence, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu, porque o Senhor nos deu fôlego de vida para estarmos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos deu saúde de estarmos aqui. Quantos gostariam de estar aqui, ó Pai, e não podem? Quantos gostariam de te louvar e não podem? Querido, nós estamos aqui, ó Pai amado, para te honrar, para te bendizer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, tremendo e santo. Querido, entra com providência agora sobre este povo, sobre essa igreja, sobre a minha vida, Senhor. Que não seja eu apenas querer falar, mas seja o Senhor, Senhor amado, tomando meus lábios. Pai, que o teu nome seja reverenciado, adorado neste dia. Querido, que as potestades, que as barreiras, que os muros de separação que há entre nós sejam quebrados, querido Pai. Senhor, venha tocar nos corações essa manhã, Senhor, de uma forma especial. Querido Deus, tocar, querido Deus, mudar, fazer mudanças, restaurações. Oh Pai, é a Ti que clamamos nessa manhã, Senhor, atenda o nosso clamor, permita-nos estar diante de Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala o teu nome, Jesus. Bom, nós temos exatamente 2 horas para falar nessa manhã. Amém? Irmãos, no caminho do Getsemane, ou seja, no caminho da glória, tem um Getsemane. O que é esse Getsemane? Todos sabem o que significa Getsemane. Getsemane era um jardim que na época do Senhor Jesus, ele se recorreu a esse jardim, quando estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos daqueles que iriam tirar a sua vida, ele se retirou para este lugar. Getsemane significa prensa do azeite. Era um lugar onde era prensado o azeite. Jet significa pressão, semane significa óleo, unção ou frutificação. O jardim de Getsemane é um lugar onde as azeitonas eram esmagadas ou submetidas à pressão para produzir um delicioso e puro azeite. O texto descreve um dos momentos mais importantes da vida de Jesus.
uma experiência vivenciada pouco tempo antes da sua crucificação, ressurreição e vitória final. No caminho vitorioso de Jesus, que culminaria com a sua glorificação, ele deveria passar pelo Getsemane. Assim também todos nós que queremos uma vida vitoriosa passamos pelo Getsemane. O Getsemane para nós é um lugar onde somos preparados para frutificar e termos uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Glória ao teu O nome. Getsemane é o lugar onde Deus pode nos levar. Qual o Getsemane que você foi levado pelo Senhor? Qual o Getsemane que você está passando na sua vida? O Getsemane é um lugar onde Jesus ele se prostrou, o rosto em terra, porque ele sabia o que iria passar, o quanto sofrimento que ele iria passar. E Deus ele permitiu tudo isso com seu Filho amado, Jesus Cristo, Glória ao teu nome, Jesus. por você e por mim. Ele pagou um altíssimo preço pela sua vida, pela minha vida. Tira o som, tira o som. O Getsemane é o lugar onde Deus pode nos levar. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Deus mesmo é quem conduz, quem nos conduz e quem está todo o tempo conosco, no tempo da provação, da angústia e do sofrimento. Quantos dos seres humanos, quantos de nós estamos passando por terrível sofrimento, por terrível Getsemane, por momentos assim que a vontade de parar, de desistir, de se prostrar em terra e falar, não aguento mais. Quantos de nós muitas vezes passamos por isso? Talvez hoje você está passando por isso. Mas Deus ele proporciona esse Getsemane, este lugar onde Ele está te levando. Porque existe um propósito. Você vai saber o que é este propósito. Qual é esse propósito da sua vida? O Getsemane é um lugar onde somos quebrantados. Muitas vezes precisamos passar por esse Getsemane, por este lugar de sofrimento, de angústia, para sermos quebrantados. Porque por natureza o ser humano ele é egoísta, ele é exaltado. Por natureza muitas vezes o ser humano ele é orgulhoso. Ele acha que não precisa de um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. Ele acha que não precisa de ajuda de ninguém. E esse Getsemane é um lugar de quebrantamento, onde nós nos derramamos aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, só em Ti eu posso encontrar força para sair deste lugar. Só em Ti eu posso encontrar refúgio para sair deste lugar. Glória a Deus. Versículo 37, começou a entristecer-se e a angustiar-se Jesus. E diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. O próprio Deus, em forma de homem, Ele disse essas palavras, minha vida, minha alma está a ponto de sucumbir-se. Estou triste até a morte, disse Jesus. No Getsemane nosso eu é subjugado, nosso orgulho é quebrado. Lembremos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho está por trás da maioria de nossas derrotas. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Jesus, ele sendo Deus, ele foi para o Getsemane. Ele foi para aquele lugar de quebrantamento, de humilhação. E muitos dos seus discípulos poderiam dizer, mas por quê? Sendo Deus, para que isso? Para que passar por isso? Por uma tribulação dessa? Por uma humilhação dessa? É simples. Por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Ele quis passar por essa tribulação toda, por esse sofrimento todo. Mas isso foi apenas o começo. O Getsemane foi apenas o começo. Ali o Senhor Jesus, ele expeliu gotas de sangue. O seu suor se tornou em gotas de sangue. Tanto sofrimento, tanta humilhação. Diz a palavra que ali as suas gotas, o seu suor, ele suava tanto que as suas gotas caíam no chão em formas de gotas de sangue. O Getsemane é um lugar onde aprendemos o valor dos relacionamentos. Versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos amados de Jesus. Jesus não foi sozinho para o Getsemane. Com isso ele nos ensina o valor da comunhão para vencermos os momentos de provações. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Glória a Deus. No momento de tribulação, igreja,
Você sabe a quem recorrer. Quem é o consolador das nossas vidas? O Espírito Santo do Senhor. Ele nos consola, Ele é o nosso consolador. Mas existem pessoas, amigas, irmãos, família, que também é o nosso consolo nesses momentos de angústia, de tristeza. Quando achamos que tudo está perdido, o Senhor manda pessoas usadas por Ele, maravilhosas, para nos dar força espiritual, financeira, material, seja qual for a área que você está passando na sua vida. Jesus envia anjos em forma de pessoas, de seres humanos, para te ajudar, Glórias ao teu nome, Jesus. para fazer você levantar a cabeça e falar: filho, não é o fim. Não é o fim. Glória a Deus. Nós precisamos desses anjos, nós precisamos de amigos mais chegados que irmãos, precisamos de nossa família. Dê valor à sua família, dê valor às pessoas que estão ao seu lado, porque nesses momentos você vai perceber que eles são verdadeiros anjos do Senhor para te ajudar. O Getsemane é onde nos submetemos à vontade do Pai. Versículo 42. Prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No Getsemane recebemos a vontade de Deus, que é sempre boa e agradável e perfeita. Romanos 12, 1 a 3. Às vezes não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes até julgamos, brigamos com Deus. Meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Porque tudo isso sobreveio sobre a minha vida e tantas pessoas estão bem, tantas pessoas estão felizes e eu passando por uma tribulação dessa. Mas Jesus, Ele quis provar que Ele foi submisso à vontade do Pai. Que nós, no momento que passamos por esse Getsemane, nós somos quebrantados, somos humilhados e depois nós somos exaltados. Exaltados. Ali foi um processo. Jesus apenas estava começando o seu processo naquele Getsemane, naquele lugar de angústia, de tribulação. E após isso, após ser preso, Jesus foi levado e ele sim começou o sofrimento. Imagine você, ele no começo do seu sofrimento, expelindo gotas de sangue pela minha vida e pela sua vida. E depois disso, o Senhor Jesus, ele foi castigado de uma forma tremenda, terrível, terrível. A sua carne foi despedaçada, foi dilacerada, segundo a palavra. Quantas chicotadas o Senhor Jesus levou por mim e por você? Aquela coroa de espinhos cravando sobre o seu crânio, sobre a sua cabeça, disse que tinha aproximadamente 5 centímetros cada espinho daquele. Você imagina sendo apertado sobre a cabeça do mestre? Tudo isso por mim e por você. O Getsemane é o lugar onde nós recebemos a vitória. Eis que é chegada a hora. A aprovação tem um tempo estabelecido por Deus. Ela vai passar quando Deus cumprir seus propósitos em nós e através de nós. Glória a Deus. Então provados seremos e aprovados receberemos a vitória de Deus em cada área de nossas vidas. Deus sofria com o seu filho. Os anjos contemplavam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Deus retirou os raios de luz, amor e glória de Jesus. Quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas não podiam. Mas nesse horrível momento de crise, o poderoso anjo que ocupava a posição de Satanás no céu veio para junto de Cristo para fortalecê-lo, a fim de que bebesse o cálice com a certeza do amor do Pai e de que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria muito satisfeito, pois veria uma multidão de famílias humanas salvas, eternamente salvas.
Então, depois de ser confortado pelo anjo, tendo a certeza do amor do Pai, Jesus sai, calmo e sereno. Uma paz celestial pairava-lhe no rosto manchado de sangue. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre e prostrado sobre o Mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz com a música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Não havia agora nenhum vestígio de sua recente agonia. Não havia nenhum vestígio de sua recente agonia, e ao adiar-se para enfrentar o traidor, Jesus perguntou: a quem buscais? Então eles disseram: a Jesus Nazareno. E Jesus então disse: sou eu. Ao Jesus dizer que era ele, o poderoso anjo que antes estivera confortando, se interpôs entre Jesus e a multidão. Então uma luz iluminou o rosto do Salvador, e uma como pomba pairou sobre ele. Em presença dessa glória divina, sacerdotes, anciões, soldados, Judas e a turba assassina cambalearam em recuo, caindo como mortos por terra. Jesus poderia ter fugido, mas não o fez. Estava decidido salvar a humanidade pecadora, onde estava incluído eu e você. O anjo então retirou-se e desapareceu a luz. Jesus agora fica calmo e senhor de si. Judas, o traidor, achegando-se a Jesus, toma-lhe a mão como um amigo familiar. Ele o beija repetidamente e parece chorar, como sentindo com ele o perigo que corria. Jesus não recusou o beijo do traidor. Ele é o exemplo perfeito em tudo para nós. Apoderaram-se, pois, de Jesus e começaram a dar aquelas preciosas mãos que sempre se haviam empregado para fazer o bem. Quando os discípulos viram que Jesus se deixou prender, ficaram aterrorizados, não compreendendo tamanha humilhação, indignados e com medo. Pedro propôs que cada um se salvasse a sua vida, e todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Imagine eu e você, muitas vezes caímos, machucamos o dedo, machucamos algum órgão de nossas mãos, e já murmuramos, já reclamamos, sendo aquilo nada, em comparação ao que nosso Jesus passou. Igreja, é o momento de nos despertarmos, é o momento de nos prostrarmos, de nos derramarmos aos pés do Senhor Jesus e declarar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito de Ti, Senhor Jesus. Salva-me. Venha dar alívio ao meu sofrimento. Venha dar alívio ao meu sofrimento. Existe uma parábola que diz o seguinte: os 3 leões. Preste atenção. Numa determinada floresta havia 3 leões. Um dia um macaco, representante eleito dos animais súditos, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais. Mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e comentaram entre si: é verdade, a preocupação da bicharada faz sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis. Precisamos saber qual de nós será o escolhido, disse os leões.
Mas como descobrir isso? Essa era a grande questão. Lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. O impasse estava formado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. Depois de usarem técnicas de reuniões do tipo brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias, eles tiveram uma ideia excelente. O macaco se encontrou com os 3 felinos e contou o que eles decidiram. Bem, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Como assim? É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a montanha difícil. O que atingir o pico primeiro será consagrado rei dos reis. A montanha difícil era a mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro também tentou, não conseguiu, foi derrotado. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa, na idade, grande em sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram um silêncio de grande expectativa. A senhora sabe? Mas como? Todos gritaram para a águia. É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles, bem de perto, e quando eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o que cada um deles disse para a montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo: montanha, você me venceu. O terceiro leão também disse: montanha, você me venceu, por enquanto. Mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior que o seu problema. É rei de si mesmo. Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente ao terceiro leão que foi coroado rei entre os reis. Não importa o tamanho de seus problemas ou dificuldades que você tenha ou está enfrentando. Seus problemas, pelo menos na maioria das vezes, já atingiram o clímax, ou seja, o seu tamanho máximo. Você ainda está crescendo. Você é maior que todos os seus problemas juntos. Você ainda não chegou ao limite de seu potencial performance. A montanha das dificuldades tem tamanho fixo limitado. E vale lembrar aquela sábia frase: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Amém? Queridos, essa é a palavra, é a mensagem